Você não é produtivo. Isso é um fato. Mas talvez você não seja produtivo porque você está tentando ser produtivo da maneira errada. Você já tentou usar aí, como eu, um monte de aplicativo, um monte de apps e nada funcionou. Não é nem que você não consegue ser produtivo, é que você não consegue nem mesmo usar o aplicativo por muito tempo. Eu já passei por isso. Por isso que em pleno 2026, não só eu, como muitas pessoas estão trocando o aplicativo pelo caderno. O caderno ele é mais funcional, ele exige menos atrito. E hoje eu vou te mostrar como eu construí o meu caderno para poder organizar minhas tarefas diárias, organizar minhas prioridades sem me perder e como isso aqui funcionou muito melhor do que qualquer aplicativo que eu já usei. Antes eu quero te mostrar que a ideia de você usar um caderno é justamente fugir da complexidade. A ideia é ser algo simples, que leve de 5 a 10 minutos por dia para você fazer. Quando você está usando algum aplicativo, algum programa, um to-do list, por exemplo, você primeiro tem que aprender a mexer no aplicativo, primeiro você tem que aprender a usar todas aquelas ferramentas, a usar todas aquelas opções diferentes, sendo que você nem vai utilizar a maioria delas no seu dia a dia. Com um caderno, você não tem esse atrito. Meu caderno está ali na minha mesa, eu só preciso pegar, abrir e começar a utilizar. Não tem atrito nenhum. Não tem notificação me dizendo que horas que eu tenho que utilizar. É só abrir, utilizar e acabou. Um dos pontos de por que isso funciona tão bem é justamente porque uma tecnologia, entre aspas, analógica, ela tende a ser superior a uma tecnologia digital no sentido de ser limitado. Porque nesse ponto, a limitação que você tem com o caderno se torna um benefício. O caderno ele tem um único uso. Eu gosto de equipamentos como isso, que tem um uso só, que são limitados. Porque essa limitação ela acaba fazendo com que você seja mais criativo e ela faz com que você tenha muito mais sentimento de prazer ao concluir uma tarefa. Você não precisa aprender a usar um caderno, todo mundo já sabe usar, você aprendeu na escola. Então, o que parece ser uma coisa que limita você, o que parece ser uma desvantagem, na verdade é uma vantagem. Como eu disse no outro vídeo, quando você está preenchendo um documento no seu computador, toda aquela informação vai para o HD do seu computador. Quando você está preenchendo alguma coisa aqui no seu caderno, isso vai direto para o HD da sua cabeça. Ou seja, quanto mais você escreve, mais você começa a entender melhor o que você está escrevendo ali. Para algumas coisas, óbvio, um aplicativo digital vai ser melhor, porque ele é mais rápido. Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho numa agência de marketing, a gente utiliza o ClickUp, porque a gente precisa ter muitas tarefas para muitos clientes, precisamos delegar tarefas para outras pessoas. Então eu não posso contar só com o meu caderno para todas aquelas tarefas. Eu preciso de uma maneira que fique organizada e que eu possa acessar rapidamente, mas que meu time também precise acessar. Só que para minhas tarefas pessoais, tarefas do meu dia, tarefas aqui do canal, o caderno ele é muito melhor. Porque eu consigo anotar o que eu vou fazer no dia sem precisar de muito esforço. E quando eu anoto uma ideia aqui, eu não preciso revisar ela o tempo todo. Essa ideia que eu estou anotando aqui, ela já está sendo fixada na minha mente de uma maneira que o computador não consegue fazer. Mas não precisa também ser um segundo trabalho para você, tá? A ideia é que esse caderno ele seja de uma forma prazerosa. Você consiga ele pegar 5 minutos ou 10 minutos no seu dia, preencher o seu caderninho e seja prazeroso, divertido para você e não um trabalho a mais, como os aplicativos são. Sabe? Tem que ser algo que você goste de fazer. Vou dar um exemplo aqui hoje. A minha esposa ela tem um caderninho dela também, ela estava preenchendo. Eu ajudei ela a começar o caderninho dela. Eu sou multipotencial, mas ela tem TDAH, então ela tem dificuldade com algumas tarefas. E hoje ela viu que o caderninho dela tem lá vários hábitos, onde ela passou vários dias sem anotar. Onde ela passou vários dias sem anotar os hábitos, os dias que ela anotou ela não fez. E acabou que ela ficou esses dias sem utilizar. Então a ideia não é que esse caderno se torne um peso para você. Não é para você olhar para o caderno e ver aquele monte de tarefa que você não fez e achar que você é improdutivo, que você está sendo preguiçoso. Não. A ideia é que isso seja como um experimento para você. Se você olhar o seu caderno e ver que seus hábitos não foram concluídos,
vê que tem alguns dias que você não utilizou, então comece a ponderar por que isso aconteceu. Por que você não preencheu os hábitos? Nos dias que você preencheu, por que você não fez aqueles hábitos? Comece a usar isso como um material para autoanálise e não para autocrítica. Não é para isso que ele serve. Então eu vou entrar agora na parte prática, mostrar um pouco do meu caderno, como eu utilizo ele no dia a dia. Por exemplo, a principal tarefa que eu utilizo hoje no meu caderno é para rastrear os hábitos. Isso é uma coisa que eu preencho todos os dias. Então aqui, no meu guia de hábitos, você vai encontrar alguns hábitos que eu faço durante o dia. No finalzinho do dia, eu sento e vou preenchendo todos os hábitos que eu fiz. Aqui eu tenho o hábito, por exemplo, de exercício, de leitura, eu tenho meu devocional, eu tenho aqui ver um vídeo no favorito, eu salvo muito material nos favoritos e acabo não assistindo. Escrever também é um hábito que eu tenho tentado manter, escrever no caderno, não no computador, tá bom? Qual é a vantagem de manter esses hábitos aqui? Eu consigo fazer uma análise diária de que eu realmente estou fazendo e daquilo que eu não estou fazendo e por que eu não estou fazendo. Geralmente eu preencho isso durante a noite. Você vai ter que ver também qual é o seu horário onde você tem um pouco mais de energia, digamos. Você tem um horário da manhã onde você é mais ativo, começa a preencher durante a manhã. Você tem o horário da noite um pouco mais ativo, preenche durante a noite. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer meus hábitos do dia inteiro e preencher à noite. Um pouquinho antes de dormir eu vou preenchendo o que eu vou fazendo. Outro que eu tenho aqui dentro do meu caderno que me ajuda bastante é o controle de sono. Aqui nessa página você vai ver que eu controlo todos os horários que eu vou dormir e os horários em que eu acordo. Isso é porque eu quero saber qual é a média de sono que eu estou tendo, se eu estou dormindo bem, se eu estou dormindo mal. Eu quero saber aqui quais horários eu estou indo dormir. Por exemplo, eu coloquei como meta dormir no máximo às 11 horas da manhã. E na maioria dos dias eu acordo às 6 da manhã porque eu levo minhas filhas para a escola. Então 6 horas, 6h10, assim por aí eu estou acordando. Mas eu percebo que nos dias onde ela não tem aula ou nos fins de semana, eu acabo vacilando, eu acabo dormindo mais tarde ou acordando mais tarde. E aí eu tenho que começar a me monitorar para saber se eu estou perdendo muitas tarefas importantes do dia só porque eu estou dormindo tarde ou acordando tarde. Então eu acho importante controlar isso daqui. Eu quero mostrar também algumas outras funções que eu utilizo no meu caderno durante o dia a dia e que você não precisa copiar exatamente elas, mas que você tem liberdade para acrescentar as tarefas que você quiser. Você tem uma liberdade com o caderno de você poder personalizar ele de um jeito que com um programa de computador você não consegue. Por exemplo, no meu caderno eu tenho uma página aqui para anotar a gratidão. Eu anoto aqui coisas pela qual sou grato durante o meu dia. Então todos os dias eu venho aqui e agradeço por alguma coisa que aconteceu no meu dia, que aconteceu na minha semana ou com a minha família. Eu tenho algumas páginas aqui, por exemplo, onde eu vou anotando ideias que vão surgindo durante o dia, ideias de pesquisa de conteúdo, e eu vou simplesmente anotando. Eu não separo um bloco do meu caderno para isso. A ideia apareceu, eu venho, trago ela aqui para o meu caderno. Mesmo quando a ideia surgiu no computador, por exemplo, eu estou lá conversando com o ChatGPT, surgiu uma ideia, eu passo essa ideia para o caderno. Porque enquanto a ideia está no computador, eu copio e colo, ela não parece minha. Quando passa para o caderno, aí eu consigo fixar melhor essa ideia, eu consigo entender melhor ela, meditar sobre essa ideia, e aí parece que ela realmente é uma ideia minha. E não foi um prompt que eu gerei dentro do ChatGPT. Tem outros pontos que eu coloquei aqui no caderno, como por exemplo, tarefas do mês de março. Aqui eu anotei todas as tarefas que eu tenho para fazer durante esse mês, ou você pode fazer do jeito que eu faço. Eu vou anotando as tarefas conforme elas vão sendo feitas. E aí eu vou só colocando elas aqui. Tarefas que eu tenho prazo para fazer, eu já coloco adiantado. Terminei de fazer, eu marco como feito aqui. Do outro lado, eu tenho aqui livros que eu estou lendo em 2026. Eu desenhei essa estantezinha de livros aqui, eu botei o caderno do jeito que eu gosto, tá? E aqui eu vou anotando todos os livros que eu estou lendo desde o início do ano. Então já tenho 3 livros lidos aqui e vai entrar mais livros ainda aqui nesse meio. Eu coloquei aqui blocos de tempo da semana, onde eu organizo algumas tarefas da minha semana em blocos de tempo, como manhã, tarde e noite. Eu costumo separar melhor o horário em blocos de tempo, porque funciona. Para mim funciona melhor assim. Então eu separo de manhã,
de tarde, de noite, coloco trabalho, criação de conteúdo, leitura, cada um no seu bloco. E tento não colocar horário específico para essas tarefas. O horário que a tarefa termina é quando eu termino de fazer. E como que eu faço para não me perder no meio desse monte de coisa que tem aqui no caderno? Uma das dicas é você começar a, primeiro, tá preenchendo o seu caderno, você vai criar um índice. Você vai deixar 2 folhas no início separado. Essas folhas serão um índice. Ali você vai anotar onde cada coisa está no seu caderno. E conforme você vai preenchendo o caderno, você vai numerando as páginas. 1, 2, 3 e aí por diante. Então, cada coisa que você colocar no seu caderno, você vai ver em qual página está. Você vai lá na frente no seu índice e aí você vai colocar criação de conteúdo, diário, hábitos. Você vai escrever do lado a página onde ele se encontra. Assim você vai encontrar tudo de uma maneira muito fácil e não vai se perder. E aqui vai ter outro ponto muito importante de você colocar no seu caderno, que eu utilizo bastante, que é revisão. Essa é uma das partes mais importantes, porque é onde você vai ver se o seu caderno ele está funcionando para você ou se não está. Então aqui no resumo da semana e no resumo do mês, você vai anotar no final da semana, por exemplo, chegar lá no sábado ou domingo. Você vai escrever um resumo de como foi a sua semana. Tarefas que você fez, dificuldades que você enfrentou, desafios. Eu costumo colocar tudo que eu fiz, tudo que ainda falta fazer para a próxima semana e quais desafios eu tive nessa semana, o que me atrapalhou. E eu acho bem melhor você resumir no final de semana o que aconteceu durante a semana toda. E você deixar uma página para resumo do mês. Terminou o mês, você vai lá e vai tentar lembrar tudo que aconteceu nesse mês, você vai anotar tarefas que você fez ali, como você se sentiu durante esse mês, se você teve melhora, se você não teve, seguindo o mesmo padrãozinho. Anota o que você fez, anota o que ficou faltando fazer que você gostaria de fazer no mês seguinte, anote como você se sentiu nesse mês, como as tarefas foram, como você conseguiu realizar os seus planos, se você conseguiu tocar algum projeto, e anote o que te atrapalhou. O que você ficou faltando fazer, algo que realmente aconteceu, um imprevisto, ou como você se sentiu, algum sentimento que atrapalhou você a fazer o que você queria. Essa é a parte mais importante para finalizar o seu mês, porque é onde você vai ver se tudo que você está fazendo está dando certo e onde você vai encontrar problemas que você achava que tinha, mas não tem, e descobrir problemas que você nem sabia que tinha, mas você descobriu que tem agora. Então não pule essa etapa, porque ela é muito importante. No final das contas, o caderno ele deve ser um experimento, como eu falei no início. Não é para autocrítica. Ele serve para você se controlar, ter uma ferramenta que não gera tanto atrito como um programa, e para você se avaliar, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. E não precisa ser bonito. Seu caderno ele tem que ser funcional. Você vê que o meu caderno ele é todo escrito a caneta, tem algumas coisinhas que eu colori ali com marca-texto. Só que se você pesquisar um pouco sobre o assunto, você vai encontrar pessoal fazendo tabelas, planilhas, vai ter gente com modelos prontos para você imprimir. No início, fuja disso. É só caderno e caneta. Ele tem que ser funcional. Conforme você vai utilizando, você vai deixando ele mais com a sua cara. Porque o objetivo não é ser bonito, não é ser perfeito. O objetivo é que ele funcione e você tenha liberdade para escrever nele do jeito que você quiser, sem ser criticado por ninguém. Aqui dentro não tem corretor ortográfico, aqui dentro não tem Ctrl+C, Ctrl+V, não dá para você apagar. É só escrever e continuar. Essa limitação, como eu te falei no caderno, ela é boa para você. Conforme você vai escrevendo, você vai fixando melhor as ideias. Conforme você vai colocando aqui as suas tarefas e todo dia riscando a tarefa que foi feita, todo dia você vai lá anotando alguma coisa que você fez hoje, a sensação de conclusão, de dever cumprido, é muito maior do que quando você está preenchendo um aplicativo, sabe? Uma lista de tarefas que tem no seu celular. Ó, se liga, tá um barulho lá fora agora, mas eu acho que dá para ouvir. Antes de usar esse caderno aqui, por exemplo, eu comecei com esse daqui, ó, mais basicão, só para testar. Aqui eu comecei a fazer, ó, meus hábitos diários. Tá vendo? Aqui tinha minhas anotações, várias coisas que eu tava anotando aqui, gratidão, tá vendo? Comecei num cadernozinho basicão assim, que é o que você vai começar para poder testar. Não começa querendo comprar um monte de caderno bonito logo no começo não, entendeu?
Então, eu acho que é isso, né? Eu consegui explicar um pouco de como esse caderno ele é utilizado e como ele está trazendo vantagens para mim que eu não acreditava que teria quando eu comecei a utilizar. Então, resumindo, seja simples, não gaste tanto tempo do seu dia com ele. A tecnologia analógica, que é um caderno que te limita, ela vai te dar muito mais prazer e ela vai ser muito mais benéfica para você do que um programa digital. Tá? E você já tem aqui as ferramentas agora para se controlar. É criar o seu índice, é você criar um rastreador de hábitos, é você criar o seu controle de sono e outras funções que você gostaria de acrescentar nele também, que aos poucos você vai começando a entender o que você precisa colocar nele. Revisão semanal, revisão mensal, para analisar tudo que deu certo, tudo que não deu certo, como você se sentiu e como vai ser o próximo mês. Acabou o caderno? Vai começar um novo caderno? Passe o que é importante desse caderno para o outro, tarefas que ficaram faltando fazer para o outro e começa tudo de novo. Comece com um caderno simples, normal e apenas comece. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo uma dica de onde você pode comprar um caderno desse. Vou deixar também a minha newsletter aqui embaixo, lá no Substack, onde você vai poder ler um pouco mais sobre o assunto. E comenta aqui embaixo qual dificuldade você está tendo para criar o seu caderno ou por que você não começou o seu caderno ainda. Eu quero saber realmente, tentar entender o seu lado e te ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais!